Ok, então resumindo, né, esse conjunto não forma não é uma função, né, porque a gente tem aqui pelo teste da reta vertical, mas se a gente aqui, né, ah, restringir a uma das semicircunferências, então ele já forma, e veja que tem uma regra bem definida, né, ó, aqui é o y vai ser o y vai ser o nosso f de x. Que ele faz com o x? Eleva ao quadrado, faz a subtração entre 4 e ele e extrai a raiz quadrada. E claro, né, para todos os x aqui, esse valor aqui vai ser positivo, né, só para x aqui, entre menos 2 e 2, que seria o domínio. Mas a gente acho que vai explorar mais itens desse exercício no nosso encontro virtual. Então, gente, continuando aqui com os exercícios, a gente vai estudar aí um pouco as operações entre funções. Então, a gente considera aí as funções f de x igual a x menos 5 e a g de x igual a x quadrado menos 1. Então, a primeira coisa, a gente pode observar qual é o maior domínio, o domínio de definição da função, né? Então, o domínio da f vai ser, então, o maior subconjunto dos reais, tá? Essa que a regra faz sentido. Para todos os números reais, eu posso fazer a subtração com 5, então o domínio da f é r. O da g, para todos os números reais, eu posso elevar ao quadrado e diminuir. Isso, o valor é bem definido. Então, o domínio da g também é os reais, tá? Agora, o domínio da f mais g, então, a f mais g vai ser uma outra função e eu preciso pegar os valores comuns. Como o domínio é o mesmo, então o domínio da f mais g também vai ser todos os reais. Quem é que vai ser f mais g, ou melhor, né, a gente pode até denotar assim, ó. Pega um valor real e leva no f mais g desse valor. Por definição, a imagem da soma é a soma das imagens. F de x é diminuir x e 5, mais g de x é elevar ao quadrado e diminuir 1. Então, aí a gente tem a x ao quadrado mais x menos 5 menos 1 menos 6. Agora, f menos g, não vou escrever tudo, tá? Mas a f menos g também vai sair dos reais e aí a imagem da subtração de funções é, por definição, a subtração das imagens. E aí a gente tem x menos 5 menos x ao quadrado menos 1, cuidado com o sinal, ou seja, x menos 5 menos x ao quadrado mais 1. Então, a f menos g de x é menos x ao quadrado, menos x ao quadrado mais x menos 4, menos 5 mais 1 menos 4. O produto f vezes g de x, por definição, é o produto das imagens, f de x vezes g de x, ou seja, x menos 5 vezes x ao quadrado menos 1, aplicamos a distributiva, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes menos 1, menos x, menos 5 vezes x quadrado, menos 5 vezes menos 1, menos com menos mais, 5 vezes 1, 5. Ficamos aí então com x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos x mais 5, tá bom? Esse aí é o produto. E, finalmente, a gente tem o quociente. O quociente é um pouco mais trabalhoso porque a gente tem a imposição dos pontos em comum do domínio, como o domínio é o mesmo, é R, mas a gente tem que excluir os pontos x, as abscissas, que tornam o denominador nulo. Então, eu vou apagar aqui rapidamente e a gente já vai explorar. Então, aqui, por exemplo, se agora a gente quiser calcular o quociente, a função quociente de f por g, o domínio dessa função vai ser os pontos em comum dos dois domínios. Os dois domínios coincidem, então a interseção é R mesmo, menos eu tenho que tirar esse conjunto dos pontos do domínio da g que fazem g de x ser zero, porque eu vou dividir por g de x. Então, g de x igual a zero, qual é a lei da g? Isso é equivalente a x ao quadrado menos 1 igual a zero, ou seja, x ao quadrado é igual a 1, passo 1 somando,
x ao quadrado igual a 1, a equação de segundo grau, a gente vai encontrar que x igual a mais ou menos 1. Então, a gente exclui aqui os valores 1 e menos 1, que tornam isso zero. Então, aqui a função vai sair de r menos 1 e menos 1, estou mudando ali a notação, e vai chegar em r. Vamos calcular agora a regra. Então, eu apaguei ali para a gente calcular, né? Então, qual que vai ser a regra, a lei de formação aí da função f sobre g? Bom, a gente já sabe que é f de x sobre g de x. F de x é x menos 5 sobre x ao quadrado menos 1. E aí já fica irredutível, né? Esse aqui é x mais 1 vezes x menos 1. Não tem como reduzir. Essa é a função f sobre g. Analogamente, se a gente quiser calcular g sobre f, então quem vai ser o domínio? Os pontos em comum, que são iguais, então é r, e eu retiro os pontos que fazem com que a f seja zero. Então, quando que f de x é zero? Quando x menos 5 é zero, ou equivalentemente quando x é 5. Então, eu tenho que retirar aqui o ponto 5, isso aí vai ter o valor real, e a regra do quociente é o quociente, a imagem do quociente é o quociente das imagens. Então, g de x é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 5. Também a gente não consegue mais reduzir. Essa é a resposta final. Indo em frente, então, com o nosso próximo assunto, a gente vai passar isso bem rapidamente, tá bom? São os tipos especiais de funções, as funções pares, ímpares e periódicas. Então, dada a função, né, ela pode assumir essas particularidades. Então, ela pode ser, por exemplo, uma função que a gente chama par. O que é uma função par? É uma função que satisfaz essa regra aqui, ó. Para cada ponto do domínio, a imagem do ponto é igual à imagem do seu simétrico. Então, sempre que a gente calcula f no ponto simétrico, ela coincide com a imagem para todo x no domínio. Dessa regra aqui, a gente já conclui, né, a gente já deduz que o domínio é no mínimo simétrico em relação à origem, porque sempre que eu posso aplicar f em x, eu posso aplicar f em menos x, tá? E aí o que a gente repara aí para as funções pares, graficamente? Graficamente, o gráfico aqui, ó, o gráfico, ainda bem, né? Ele é simétrico em relação ao eixo y, tá? Então, o domínio é simétrico em relação à origem, sempre que eu posso aplicar em x, eu posso aplicar em menos x, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. O que isso quer dizer? O eixo y aqui ele vai funcionar como um espelho. Então, tudo que eu tenho desse lado, eu espelho e vou ter aqui o mesmo desenho desse lado, tá? Então, a gente tem essa simetria em relação à origem. Já as funções ímpares, quando eu aplico aqui, desculpe, faltou um sinal. Aqui seria f de menos x igual a menos f de x. Então, quando eu aplico f no ponto simétrico a x, no menos x, eu obtenho o valor simétrico, eu obtenho menos f de x. Tá? A gente já vai ver exemplos. Então, o que a gente observa? Novamente, o domínio é simétrico em relação à origem, porque quando eu aplico em x, eu posso aplicar em menos x. E agora, a simetria do gráfico ela está em relação à origem do sistema do plano cartesiano. Tá? Então, aqui a gente tem a origem e é como se a gente refletisse. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, sempre que eu tenho um pontinho aqui e o seu oposto, e traço o segmento de reta que os une, esse segmento de reta vai passar pela origem. Tá? A gente já vai ver exemplo disso. E, finalmente, a gente tem as funções periódicas. Quando que uma função vai ser periódica? Quando existir aí um número real p diferente de zero, tal que sempre que eu tenho no domínio, um ponto do domínio, quando eu somo esse ponto com p, esse ponto também está no domínio, e além disso, as imagens coincidem. Ou seja, a imagem de f ela passa a coincidir em todo o intervalo, ou melhor, se repetir, né, em todo o intervalo de tamanho p, tá bom? Então aqui, por exemplo, né, ela fazia essa curva, aqui essa aqui é a função seno, e chegando aqui ela repete, tá bom? Ela tem esse comportamento de repetição do mesmo ramo
para os intervalos aí de comprimento P, onde P é o período fundamental, ou o período da função. É claro que daí múltiplos de P também serão períodos da função, mas aí o fundamental é o menor deles, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos desses tipos especiais de função. Exemplo, então, aí para a função par, considere a função de R em R, uma função de valores reais e uma variável real, que toma o x e leva em x ao quadrado mais 2. A lei de formação da função é f de x igual a x ao quadrado mais 2. O que a gente observa, então, o domínio é simétrico, sempre que a gente pode aplicar em x, a gente pode aplicar em menos x, porque a gente não tem problema, né? São todos os reais. O que a gente observa, então, quando a gente aplica essa função em menos x, um valor oposto aí de x? Bom, pela lei de formação, f de alguém, né, f de algum valor, é eu elevar esse valor ao quadrado. O que a máquina faz? Eleva o valor aqui do argumento ao quadrado e soma com 2. Mas o que é menos x ao quadrado? Bom, menos x ao quadrado é menos x vezes ele mesmo, duas vezes aí, né? Mais 2. Agora, menos x vezes menos x, menos com menos dá mais, x vezes x ao quadrado mais 2. Né? Então, claro, menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, mas x ao quadrado mais 2 é a f de x. Né? A lei de formação aí é a f de x. Certo? Então, o que a gente provou? A gente provou que para todo x no domínio de f, que é real, que é os r's, calcular o f em seu oposto é igual a f de x. Se a gente plota o gráfico dessa função, então aqui a gente tem o plano cartesiano, né? Então lá para x igual a 0, a gente tem o valor 2, para x igual a 1 e menos 1, está meio fora de escala, né? Bastante. A gente tem o valor menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, que é 3. Então, a gente tem esses dois pontinhos aqui. Então, o que a gente tem é essa parábola. Então, o que a gente observa? A gente observa aqui que o eixo y, né, igual a f de x, que é o eixo das coordenadas, ele funciona como um espelho. Tudo que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado. Tá aí a simetria da função par. Ou seja, né, sempre que eu tenho um ponto e o seu oposto, e eu calculo as suas imagens e traço essa retinha aqui, ó, que une esses dois pontos, essa reta é paralela ao eixo x, ou seja, perpendicular ao eixo y. A gente pode observar essa simetria dessa maneira também. Outra coisa, né? O valor 3 é um valor da imagem que corresponde a duas abscissas, certo? Então, essa função, ela ocorre isso, né? A gente tem duas abscissas diferentes indo para um mesmo valor, não tem problema, tá? Pelo teste da reta vertical, né? Toda reta vertical aqui intercepta o gráfico em apenas um ponto, então é uma função. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que aqui o contradomínio da f, o CD de f, tá meio lento, é os reais. Mas as imagens, o conjunto imagem de f, não é todos os reais. Ó. As imagens são as ordenadas aqui dos pontos do gráfico. Elas começam a partir de 2. Então, o conjunto imagem de f são todos os y, né? Aqui tanto faz a letra, mas são os y reais, tais que y é maior ou igual a 2. Ou em notação de intervalo, né? Fechado em 2 e aberto e mais infinito. Desculpem, tá falhando aqui o software, eu já vou mudar para outro vídeo, a gente vai continuar com mais exemplos. Mas aí, no caso, o conjunto imagem de f, né, ele está contido no contradomínio de f, logicamente, mas ele é diferente aí do contradomínio.